Que festa maravilhosa. Amém. Valeu a pena ter vindo. Valeu a pena o esforço. Amém. Quero ler uma escritura com vocês. No capítulo 3 de Mateus. Versos 16 e 17. E sendo Jesus batizado, saiu logo da água, e eis que se lhe abriram os céus. Amém. E viu o Espírito de Deus descendo como pomba e vindo sobre ele. E eis que uma voz dos céus dizia: Este é o meu Filho amado, em quem me comprazo. Amém? Podem sentar. Resta algum pouquinho de energia ainda? Amém. Então me ajudem nesse desfecho. Davi disse: achei motivo para me apresentar diante do Senhor e adorar. Eu vou te dar um motivo que te leva, ou que pode nos levar continuamente ao louvor e à adoração. E é este: Cristo colheu toda a punição dos pecados que nós semeamos. E nós colhemos todas as bênçãos da obediência que Ele semeou. Amém. É motivo para adorar. Você deveria ser punido, mas Ele foi punido em teu lugar. Você semeou más sementes, mas Ele colheu as más sementes que você semeou. Você, sendo um homem falho, uma mulher falha, Ele foi perfeito, só semeou o bem. E você hoje está colhendo essa semeadura de obediência perfeita, as bênçãos dessa semeadura. Por quê? Entenda que Jesus não somente morreu por você, Ele também viveu por você. Porque se Ele não vivesse uma vida perfeita, como poderia substituir-nos no Calvário? Tomar o nosso lugar. Nós estávamos em um beco sem saída. Jesus nos libertou dos pecados, nos libertou de tantas coisas, nos libertou inclusive de uma coisa terrível que é a lei. A lei diz: faça, 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 para se qualificar para as bênçãos. A graça diz: está feito. E se você crer no que está feito, você então se qualifica para as bênçãos. Na lei, o homem está consciente de si mesmo e sempre está olhando para o seu desempenho pessoal. Na graça, o homem está consciente de Cristo. E o que Ele fez e deixou de fazer é o que importa. Paulo disse que a lei é santa, mas ela não pode te tornar santo. Ela é justa, mas ela não pode te justificar. A lei é como um raio-x que mostra que você tem algo de errado em seu corpo, um tumor, alguma coisa. Mas ela não pode tirar o tumor. A graça pode.
A lei é como um prumo que mostra que a parede está torta, mas não endireita a parede, mas a graça endireita. A lei é como o farol de um carro que mostra que no caminho há uma pedra, um obstáculo, um buraco, uma pedra, alguma coisa, mas ela não tira a pedra. Mas a graça tira os obstáculos. Se você começar a olhar para a graça, você vai achar muitos motivos para adorar ao Senhor, para louvar ao Senhor. Eu quero dizer uma coisa a você que está cansado, a você que está exausto, quem sabe na jornada, e eu tenho encontrado muitas pessoas assim, porque você tenta se qualificar para as bênçãos de Deus através daquilo que você faz. Então você diz, eu tenho que orar para que Deus possa me abençoar, eu tenho que jejuar, eu tenho que ler a Bíblia, eu tenho que fazer isso, eu tenho que fazer aquilo. Isso é viver debaixo da lei. Nós estamos qualificados pela fé naquilo que Jesus fez. E essas coisas devem ser feitas não sobre fundamentos legalistas. Amém? Amém? Exemplo. Você pode olhar para a oração como um dever, uma obrigação. Eu tenho que orar porque é um dever. É um dever. Para o cristão é um dever. Ou você pode olhar para a oração como um meio para se relacionar com Deus. É diferente. É diferente se a sua esposa chega para você e diz assim, eu estou com você por obrigação, estou contigo por obrigação. Ficaria chato, não ficaria? Estou contigo por obrigação. Diferente de que se ela chegasse e dissesse, eu estou contigo porque eu quero estar, porque eu gosto de você. É diferente quando você ajoelha e diz assim, eu tenho que orar, né? Eu sou crente. É o meu dever. Isso é legalismo. Mas quando você ajoelha diante de Deus e diz, eu estou aqui porque eu quero. Eu vou separar esse tempo com Deus, contigo, Senhor, porque eu quero, porque eu gosto. É diferente. É diferente. Jejuar sob o espírito legalista. Você sabe, as pessoas estão sempre tentando fazer coisas para se qualificarem. Perguntei a alguns irmãos esses dias atrás. Eu disse, a voz do céu, a pomba descendo, a voz do céu disse, este é meu filho amado em quem me comprazo. Falou para Jesus. Então eu disse aos irmãos, será que a voz do céu, a voz do Pai poderia dizer a mesma coisa de você? Que Ele se compraz em você? O que você diz, irmão? E apontei para um irmão. Sabe o que ele me disse? Ele disse assim, e isso revela o espírito do legalismo. Ele disse assim, a gente tenta fazer o melhor, né, pastor? Ele está nas bases do legalismo. E você, irmã? E ela disse, a gente se esforça, né? A gente erra, a gente tem os seus erros. Eu falei, vocês estão nas bases do legalismo. Sabe por quê? Porque Efésios 1:6, e eu disse, eu vou ler essa escritura e vou fazer a pergunta de novo. E ali em Efésios 6 diz que pela graça, pela graça, Deus nos fez agradáveis a si no amado. Que amado? Este é meu filho amado, quem me comprazo. Pelo fato de você estar no amado, pela graça, pelo favor imerecido, você diz, mas eu não mereço. E daí? Isso é graça. Graça significa que você não merece, mas Ele te alcançou. Você não merece,
mas o favor imerecido de Deus chegou até você. Isso é graça. Amém? Você tem que aprender a olhar para o seu cordeiro. Lá no Velho Testamento, quando o israelita que tinha pecado chegava, ele chegava com o seu cordeiro, sim? Amém? E o sacerdote examinava o israelita ou examinava o cordeiro? Aleluia! Amém! Amém! Eu digo, você tem andado sobre as bases do legalismo. Você está tentando se qualificar para as bênçãos de Deus pelas horas de oração, pelos dias de jejum, isto ou aquilo. Isso está errado. Por quê? Porque pela graça, agora, neste momento, enquanto você me ouve, você é agradável a Deus no amado, pela graça. Amém? O sacerdote não examinava o israelita. A atenção toda ia para o cordeiro. Era para examinar o cordeiro para saber se ele tinha algum defeito ou não. Quando você falha, quando você erra, Deus examina o teu cordeiro. Amém? Irmão, olha, deixa eu te dar um exemplo. Isso aqui é a palavra de Deus, é Cristo, amém? O irmão Branham diz que é Deus em forma de letras, amém? Deus em forma impressa. Isso é Cristo, imagine que isso aqui é Cristo. Não imagine isso aqui é Cristo. E esse folhetinho aqui é você. Certo? Aí eu ponho você em Cristo. Amém? Muito bem, escuta. Aí fecho, você enxerga você. Amém? Deus enxerga Cristo. Amém? Aleluia! Pare de olhar para si mesmo. Quando Deus olha você, Ele enxerga Cristo. O profeta de Deus disse isso. E ele enxerga Cristo. Neste momento você é agradável a Deus. Neste momento, olha, eu vou dizer uma coisa aqui. Tu és meu filho amado em quem me comprazo. 40 dias depois, o tentador chegou e até o chamou de filho de Deus. Se tu és o filho de Deus, até aí o diabo vai. Mas ele suprimiu uma palavra muito importante na tentação. A palavra amado. Captou isso? Porque ele chega e diz assim, é verdade, você é um filho de Deus, mas Deus não se importa por você. Ele suprime. Ele esconde. Você é filho amado. Pela obediência de Cristo. A Bíblia diz, aleluia, 5,19 de Romanos, pela desobediência de um homem, Adão, muitos se tornaram pecadores. Eu não me tornei pecador pelas minhas obras pecaminosas. Você sabia que eu me tornei pecador, você se tornou pecador pela desobediência de um homem? Ele desobedeceu e contaminou toda a sua descendência. Ele desobedeceu
E nós nascemos pecadores. Antes de cometer o nosso primeiro pecado, já éramos pecadores. Neste momento existem milhares de pessoas que não pecam em palavras, não pecam em pensamentos, não pecam em atos, mas são pecadoras. Você crê que existem pessoas no mundo hoje, pode até existir aqui entre nós, você crê, dê um nó na sua cabeça, você crê que existem pessoas hoje, agora neste mundo, milhares, que não pecam em pensamentos, palavras e ações, mesmo assim são pecadoras? Sim, bebês. Os bebês não sabem falar, não têm consciência de si mesmos, muito menos de que você poderia acusá-los. Mas são pecadores. Pela desobediência deles? Não, de Adão. Paulo completa o versículo dizendo: assim também, pela obediência de outro homem, muitos se tornam justos. Eu não sou justo pelos meus atos de justiça. Eu sou justo pela obediência de um homem. Ele obedeceu, eu sou justo. Ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Nós vemos em Gênesis 4, um homem oferecendo um cordeiro por si mesmo, para si, por si mesmo, um sacrifício individual, pessoal, Abel. Êxodo 12, nós vemos um sacrifício sendo oferecido por uma família, na Páscoa, amém? Cada família tinha seu cordeiro, amém? Por uma pessoa, por uma família. Depois nós temos o Yom Kippur, que é um sacrifício oferecido por uma nação, Israel, uma vez por ano. O sacerdote fazia isso, o sumo sacerdote. Então você vê sacrifício por uma pessoa, sacrifício por uma família, sacrifício por uma nação, vai subindo até que chega e diz: este é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Amém? Amém. O altar onde era oferecido o cordeiro tinha 4 chifres. E o sacerdote pegava o sangue e colocava naquelas 4 pontas. Chifres é poder. Mostrando que o sangue, o poder do sangue, iria para os 4 cantos da terra. O evangelho seria pregado a toda criatura. Amém. Eu quero te mostrar uma coisa aqui, para finalizar. É um testemunho muito forte. Mas para te mostrar o poder da graça. Alguns irmãos evangelizaram um viciado em drogas. Usava muitas drogas fortes e ele aceitou a Cristo. E então ele disse assim: e agora que eu aceitei ao Senhor Jesus, quando me vier a tentação para me drogar, o que eu faço? Geralmente, um legalista diria: você vai ter que fazer isto, vai ter que fazer aquilo. Veja, sempre você tem que fazer algo. Quando a graça sempre te aponta para o que já foi feito e diz: viva pela fé nisso. Você diz: na graça não se ora? Sim. Na graça não se jejua? Sim, se jejua. Na graça se faz tudo isso. Mas os fundamentos são diferentes. Se eu não leio a minha Bíblia hoje por algum motivo, se eu estou vivendo sob o legalismo, eu vou sentir culpa e condenação. Meu Deus, eu não li a Bíblia. Mas se eu estou na graça, eu não sinto culpa e condenação, eu sinto fome. Está entendendo a diferença?
O legalista, quando não ora por algum motivo, sente culpa e condenação. Por quê? Porque ele precisa daquilo que faz para se qualificar para receber as bênçãos. Se ele não faz, Deus não o abençoa. E é horrível viver assim. Por isso você está cansado, exausto. Você acha que Jesus disse: vinde a mim todos que estáis cansados e oprimidos, era para aqueles que trabalhavam secularmente? Não, era para homens que viviam debaixo do jugo pesado da lei de Moisés. Se eu não oro hoje, por algum motivo eu não pude orar, eu não sinto culpa, porque isso é lei. Eu sinto fome. E é muito diferente. Por isso diz: meu jugo é suave, meu fardo é leve. Você diz: se começamos a pregar assim, vai virar bagunça. Não fale uma tonteria dessas. Não fale uma besteira dessas. Em muitas cabeças, graça é sinônimo de liberalismo, e graça não tem nada a ver com liberalismo. A graça é inimiga número 1 do mundanismo. A graça e o liberalismo é como dia e noite. A graça mata o liberalismo. A graça mata. A força do pecado é a lei. 1 Coríntios 15. Onde abundou o pecado, superabundou a graça. Como pode, se a graça é uma coisa tão fraca como muitos pensam? Como pode Paulo falar que a graça mata o pecado superabundante? A força do pecado é a lei. Tentar acabar com o mundanismo na igreja pela lei é como tentar apagar o fogo jogando lenha seca nele. Porque a força do pecado é a lei. Aqui há uma fogueira e eu estou jogando lenha seca, e você chega e diz: o que você está fazendo, pastor? Diz: estou tentando apagar o fogo. Eu vou piorar as coisas, porque a força do pecado é a lei. Compreende? Então deixe-me concluir com esse testemunho. Esse irmão disse assim: o que eu faço? Porque eu sei que a tentação vai vir. Eu uso drogas pesadas. Quero que enquanto você ouve esse testemunho, você aplique ao seu problema. Quem sabe o seu problema é pornografia. Você não imagina a quantidade de pessoas que são prisioneiras desse pecado. Se você tem esse problema com pornografia, aplique a si esse testemunho. É outra área, mas você pode aplicar a qualquer área. Porque vou te mostrar como a graça funciona. A graça é poderosa. O legalismo, ele só cria uma fachada. Por fora está tudo bem com você, mas lá no seu interior, tudo está desmoronando e é sujo. O que eu faço quando o desejo por consumir drogas vier? Esses irmãos disseram a ele, abriram a Bíblia e mostraram Romanos 5,19 e disseram assim: pela obediência de Cristo, somos justos. Isso aí tem uma profundidade tremenda. O que eu faço então? Ele diz: se você não aguentar, enquanto
Isso aqui é muito forte. Enquanto a droga estiver entrando no teu corpo, quero que você olhe para cima e diga: Pai, obrigado porque nesse momento sou amado. Isso aqui é forte. Mas esse é o poder da graça. Obrigado, e a droga entrando. Obrigado porque nesse momento, Pai, eu sou amado e pela obediência dele, não a minha, pela obediência dele eu sou justo. E a droga entrando. No outro dia, a mesma coisa. O desejo era violento e ele não conseguiu. Você diz assim: como o senhor pode dizer uma coisa dessas? Sabe por quê? Porque se você crer nisto que eu estou dizendo, você vai se libertar. Do contrário, você vai continuar olhando coisa errada, sem dizer nada. Qual a diferença? Você vai olhar no celular, no computador, você vai olhar, de todo jeito você vai olhar. Mas eu te ofereço uma solução de Deus, da graça, para se libertar do teu problema. No outro dia, foi violenta a vontade de consumir drogas e mais uma vez ele injetou aquela droga. E eu acredito que naquele momento você não se sente justo, você se sente um lixo. Creio que o diabo chegava na mente daquele rapaz e dizia assim: crente? Justo? Você é um lixo. Crentes não fazem isso. Mas ele dizia: irmão, eu não... Preste atenção. Ele levantava a cabeça e as lágrimas desciam. Isso não é uma coisa intelectual. E ele dizia a Satanás: pela obediência dele, não a minha, pela obediência dele eu sou justo. E assim aconteceu por aproximadamente uma semana. E dia após dia ele estava usando drogas. Mas enquanto a droga entrava, isso é muito forte. Enquanto a droga estava entrando, ele erguia os olhos e dizia: Pai, e as lágrimas desciam: Pai, obrigado porque sou amado. Sou justo pela obediência dele. E aconteceu que numa manhã, isto é um testemunho verídico, em uma manhã esse moço levantou e todo o desejo pela droga tinha ido embora. Aleluia! Aleluia! E todo o desejo pela droga tinha ido embora. Você não está criando um fariseu, você está criando um santo. Porque não adianta você fazer as coisas certas na aparência, na fachada, e por dentro você tem aquele desejo por aquilo que é errado. A graça é a única coisa que pode te limpar por dentro e não somente na aparência. Quando Jesus olhou para aquela mulher de São João 8, o que ele disse? Ele não disse assim: vá, não peques mais, aí eu não te condeno. Ele disse isso? Não. Parece que às vezes trocamos, falamos o que a Bíblia não fala. Ele não disse: vai e não peque mais, então eu não vou te condenar. Primeiro ele deu a ela a dádiva da não condenação. Primeiro ele disse: eu tampouco te condeno. Depois
vai e não peques mais. Por quê? Porque se você eliminar a culpa e a condenação, e eu creio que esse é um dos grandes problemas na igreja, a raiz mais profunda de todos os problemas é a culpa que você sente. Porque quando você peca, quando você falha, quando você erra, você sente culpa. E se você conseguir, pela obra de Cristo e pelo poder da graça, se livrar da culpa e da condenação, você se livrará dessa fraqueza que te aflige, desse pecado. Ele primeiramente deu a ela a dádiva da não condenação, e disse, eu não te condeno. E disse, vá, agora vai, não peques mais. O que você acha que aconteceu com aquela mulher? Será que ela saiu dali e se jogou na cama do amante de novo? Eu creio que aquela mulher foi mudada. Eu creio que ela nunca esperava aquilo. Então eu quero te dizer nesta noite, com essas poucas palavras, você está cansado, não me refiro ao cansaço físico, oprimido, exausto. Existem pastores assim. Esses dias atrás, falando com um pastor, eu disse, eu preciso falar com o senhor. Estávamos no encontro em Florianópolis, e eu disse, irmão, eu preciso falar algo que o senhor colocou em meu coração. E comecei a conversar com ele, e eu disse, o senhor está cansado, está exausto. E comecei a falar sobre o poder da graça e mostrar a graça por um ângulo que provavelmente ele nunca viu. E esse homem começou a chorar, um ministro. E começou a chorar e chorar na minha frente. E eu disse, por que o senhor está chorando? Ele disse, porque eu falei para minha esposa que se Deus não falasse comigo neste encontro diretamente, eu estaria voltando para o meu campo. E aí citou o nome de outro pastor e disse que iria entregar a minha igreja para esse outro pastor, porque eu não aguento mais. Talvez você está assim hoje. Você vem porque vem, se arrastando, está exausto. Talvez você luta contra uma fraqueza há muito tempo, e você diz, Senhor, eu não sei o que está acontecendo, até jejuei sobre isso, mas ainda aquilo continua me oprimindo. Que tal nesta noite você experimentar, olhar para Cristo, olhar para a sua obra consumada e tirar os olhos de você mesma? E dizer, pela obediência dele, eu sou justo. Pela obediência dele, eu sou justo. Não é o que eu faço ou deixo de fazer, expressão do irmão Brana, muito profunda, pouco entendida. Mas o que ele fez e deixou de fazer. Eu sei que isso é forte, mas é a verdade. Eu tenho enviado pequenos áudios que têm chegado longe, e os testemunhos são maravilhosos de curas, de pessoas salvas, crentes que se edificam por todas as partes, aqui no Brasil, na Califórnia, nos Estados Unidos, na Venezuela, no Uruguai, no Paraguai, por todos os lados, pequenos áudios, falando sobre a graça, sem qualidade, sem profissionalismo,
gravado ali na sala da minha casa. De fundo musical aparece um galo, às vezes um cachorro, às vezes as panelas da irmã Laine batendo. Mas Deus tem honrado. Por isso eu não estou falando de uma teoria, eu estou falando do poder da graça nesta noite, que pode te levar ao jugo suave e ao fardo leve. Se você tem uma fraqueza que não consegue vencer, o Senhor Deus Todo-Poderoso está aqui. Eu tenho certeza que Ele vai te mostrar o que é o seu jugo suave. Você não sabe o que é um jugo suave, irmão? Antes, quando você estava no mundo, o pecado era um fardo pesado. Depois que você veio para o Evangelho, a santificação se tornou um fardo pesado. Porque você não entende como funciona. Mas o jugo é suave, o fardo é leve. 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 Mas você tem olhado muito para si mesmo. Quando você é um legalista, nada, não importa o quanto você faça, nunca é suficiente. Porque se você não ora, e você depende do que faz para se qualificar, você não está olhando para o que foi feito. Não é um justo que vive pela fé, é um justo que vive pelo que faz. Então sabe o que acontece? Quando você não ora, e porque você está debaixo da lei, o diabo diz assim: você não orou hoje. Que classe de crente é você? Você não leu a sua Bíblia hoje? Que classe de crente é você? A semana passou e você não jejuou? Que classe de crente é você? E você diz: é verdade, é verdade. No outro dia você vai e ora. Mas sabe o que o acusador diz? Como você está debaixo da lei, ele diz: mas não foi suficiente. Porque você orou só 20 minutos, e tem gente aí orando 2, 3 horas. Você fica feliz porque naquele dia você leu a Bíblia. Diz: hoje eu li a Bíblia. Mas como você está olhando para si mesmo, não importa o quanto você faça, nunca será suficiente. E o diabo dirá: mas foi só um capítulo. Tem gente que lê 10 capítulos por dia. E você fica louco. Quantos estão entendendo isto? Então, não teria nada melhor para finalizar esse maravilhoso tempo de louvor e adoração do que a libertação de males profundos, de hábitos destrutivos na tua vida, de pornografia, de algum pecado secreto, de qualquer coisa que te aflige. A graça tem poder. Se você entender que pela obediência de Cristo você é justo, se você crer nisso, às vezes nós cantamos somente crer, cada culto cantamos somente crer, mas será que entendemos que é somente? Você diz assim: e as obras? Irmão, quando a tua fé é viva, você não precisa se preocupar com as obras, elas aparecem. Só a fé morta não produz santificação, nem... Se você diz assim: se começarmos a pregar a graça, vai virar bagunça. Bom, se vira bagunça, não é a graça que está sendo pregada. É alguma coisa que chamaram de graça, mas não é. Porque a graça mata o pecado.
A graça destrói. A lei te conscientiza de ti mesmo, sempre olhando para si mesmo. Chega uma hora que você cansa. Mas se você entender isto, e eu sei que são poucos minutos, mas se você conseguir, de alguma forma, não sei de que jeito, pelo Espírito Santo, alguma faísquinha, alguma coisa, você vai se libertar. Eu quero orar por você nesse momento. Eu quero que você pense nessa fraqueza que te aflige. Jovens, anciãos, homens, mulheres, ministros também, nós não estamos livres. E eu quero que você, neste momento, diga, pela obediência de Cristo, eu sou justo. Eu não aceito culpa e nem condenação em meu coração. O diabo vai dizer, você diz, não é pela minha obediência, mas pela obediência dele. Pela obediência dele. Pela obediência dele eu sou justo. É isso que diz a Bíblia. Você diz, isso está errado. Então tem que estar errado também que pela desobediência de um outro homem eu me tornei pecador. Como é que funciona no caso de Adão e não funciona no caso de Cristo? Se você foi prejudicado pela desobediência de outra pessoa, você diz assim, mas eu não entendo, foi o outro que pecou e eu que pago. Da mesma forma, foi outro que obedeceu e você é beneficiado. Se o Espírito Santo conseguir tirar essa culpa que você tem, porque você tem culpa, essa é uma raiz muito terrível. Você se sente culpada por não ter sido uma melhor mãe. Você tem essa culpa porque não tem sido o melhor pai. Quem sabe você se sente um fracasso ao ver alguns de seus filhos nos caminhos do mundo e você sente culpa por isso. Você se culpa por não ser um melhor esposo, por não ser uma melhor esposa. Você se culpa por não ser uma melhor filha, por um melhor filho. E eu quero que você entenda que você está em Cristo. Você é este pequeno folheto. Olha, veja a presença de Deus movendo. Veja a presença de Deus. Veja as pessoas sendo tocadas agora. É o que acontece quando a graça é pregada. Veja. Veja o mover do Espírito Santo. Veja. Neste momento pessoas estão sendo libertadas da culpa e da condenação. Por isso um dos versículos mais tremendos da Bíblia diz: nenhuma condenação há para os que estão em Cristo. Você está em Cristo. Você é o pequeno folheto que está dentro da Bíblia. Deus não te vê. Deus não te vê. Quando Deus olha na tua direção, Ele vê Cristo. O que vai acontecer e o que está acontecendo neste momento é que o desejo por essa coisa errada está sendo arrancado do teu interior. Você verá que não sentirá mais desejo de olhar essa coisa errada, essa coisa suja, imunda. Não tenha medo, Deus está aqui nesse momento. Ele marcou esse encontro com você. Quero que você acredite que você é justo pela obediência dEle. Na lei, Deus exigia a justiça de um homem falido. Na graça, Deus provê justiça
para o homem falido. Romanos 5,17 diz que a graça é um dom, é um presente. Receba esse presente. Você é um filho amado pela graça. Você é uma filha amada. Você diz: Deus não olha para mim, Deus não responde minhas orações, Deus não se importa comigo, Deus não me ama. Isso não é verdade. Você diz: eu tenho muitas falhas, eu tenho muitas coisas erradas na minha vida, tenho estas vaidades, tenho isto, tenho aquilo, não sou uma filha a quem Deus ama. Isso não é verdade. Não é verdade. Porque você é crente, e porque você crê, a obediência dele te torna justa. Você é justa agora. Não me interessa se você não ora 5 horas por dia, não me interessa se você não jejua 3 vezes por semana, não me interessa se você não lê 10 capítulos por dia. Você não é justo pelo que faz, mas pelo que ele fez. A tua fé na obra consumada de Cristo. Eu sou justo agora. Quero que você encha seus pulmões de ar e comece a declarar essa verdade da Bíblia, que pela graça eu sou agradável a Deus no amado. Efésios 1:6. Quero que você se levante, saia desse lugar como uma pessoa justa. Agora. Você diz: pastor, hoje foi tão corrido que eu nem li a minha Bíblia. Não é o que você faz, é fé naquilo que ele fez. É graça, é graça, é graça. Se você não leu a sua Bíblia, não sinta culpa, sinta fome. Todos os dias você tem que levantar e olhar essa pessoa no espelho e dizer: você é justo pela obediência dele. Eu sou a justiça de Deus em Cristo. Eu sou a justiça de Deus em Cristo. Comece a declarar essa verdade. Declare agora. Abra sua boca, por favor, para que a culpa se vá. Diga para Satanás: não é o que eu faço, é o que ele fez. Pela obediência dele eu sou justo. Creia nisso, acredite. Eu creio que nesta hora o Espírito Santo está libertando pessoas. Você talvez não conseguiu por muitos anos se libertar disso, mas isso está sendo quebrado agora. Está desmoronando agora pelo poder da graça. Não fique com sua boca fechada. Comece a declarar que você é justa pela graça. Você é justa pela obediência de Cristo. Pela graça. Agora, enquanto você me ouve, você é agradável a Deus. Diga: eu sou agradável a Deus agora. Pelo que ele fez, a minha vida agrada ao Senhor. Faça com seriedade, porque aqui está a tua libertação. Continue declarando. Continue declarando. Sou justo pela fé. Sou justo. O justo vive pela fé. Não é o que eu faço. Repita 1000 vezes. Repita 10.000 vezes. Pela obediência dele, não a minha. Pela obediência dele eu sou justo. E você verá a culpa e a condenação sair do seu coração. E você vai dar o seu testemunho. Você vai ter um testemunho para contar. Que maravilha!
Que maravilha! Que maravilha! Se você puder fazer uma pessoa olhar para Cristo, olhando sempre para Jesus, como diz o profeta, você levará libertação para essa pessoa. Aleluia! Você acredita que alguma coisa está acontecendo aqui nesta noite? Você acredita que o poder da graça está se manifestando? Que pessoas estão sendo libertas nesta noite? O maior de todos os milagres, a libertação da alma. Graça, 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 graça. Graça, graça. Não olhe para si, olhe para a obra consumada de Cristo. Olhe o poder de Deus, olhe o poder de Deus, olhe o poder de Deus, igreja. Olha o poder de Deus. Aleluia. Graça. Aleluia. Sou justo agora. Sou agradável a Deus. O sangue de Jesus me limpa de todo pecado. Não é a minha obediência, é a obediência dele. Romanos 5,19. Romanos 5,19. Que coisa. Amém. Irmão, tem um poder muito maravilhoso aqui. Pessoas estão sendo libertas por dentro de coisas, de fraquezas terríveis. Você tem jejuado e não tem adiantado, você está frustrado. Meu Deus, por que isso? Eu jejuei, fui honesto, fui sincero, mas não consegui vencer. Saia do legalismo e venha para a graça. Não confie no que você faz para se qualificar. Você já é um homem qualificado. Você já é uma mulher qualificada pela graça, pelo que Ele fez, pelo que Ele fez, pelo que Ele fez, pelo que Ele fez, pelo que Ele fez. Graça, graça. Lá no porão, graça, graça. Na internet, eu sou justo. E você sente o poder do pecado se quebrando, porque a graça mata o mundanismo. A graça é a fonte da verdadeira santificação. A graça não produz mundanismo, a graça produz santidade real, de verdade. Meu Deus, que maravilha. Aleluia. Sou justo agora, não depois de me levantar de 60 minutos de oração, antes dos meus joelhos tocarem no chão para orar por 1 hora ou 2. Eu já sou justo pela obediência dele, não é o que eu faço. Aleluia. Antes de abrir a minha Bíblia, é o que Ele fez. Graça te conscientiza de Cristo. Lei te conscientiza de ti mesmo. Lei diz faça, faça, faça. Graça diz está feito, está feito, está feito. Creia. E o justo vive pela fé. Aleluia. Deus está operando. Deus está operando em pessoas aqui, quebrando correntes, cadeias, vencendo pecados,
vencendo hábitos destrutivos. A graça. Sabe por quê? A condenação sai do coração, a culpa. Você não aceita a culpa. E isso põe o Espírito Santo a agir. Principalmente quando você falha. Deixe o Espírito te convencer de justiça. Nós falamos, você tem que ter convicção de pecado. A Bíblia diz, o Espírito Santo te convence de justiça. Na lei era consciência de pecado. Leia Romanos 10 e veja se eu estou falando bobagem. Leia Romanos 10. Conheça melhor a sua Bíblia. O desejo de pecar, ele vai embora. Isso é santificação. O resto é fachada. Porque você tem vontade de fazer aquilo. Você tem vontade de olhar, de assistir. A graça traz a verdadeira santidade para o povo. Aleluia. Pessoas... Ei, glória. Pessoas estão sendo libertas agora. Aleluia! Pessoas estão sendo libertas. Aleluia. Você é o folheto dentro da minha Bíblia. Você é perfeito. Você é completo. Você é justo. Você é amado. Você é agradável a Deus. Porque você é crente em Cristo. Para louvor e glória da sua graça, pela qual nos fez agradáveis a si no amado. Efésios 1:6. Colossenses diz, estamos perfeitos nele. Que tal você gritar isso? Estou perfeito nele. Que tal você declará-lo de novo? Estou perfeito nele. Sou amado. Amém. Olha o poder de Deus. Graça. 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 Você está sendo liberto agora. Você está sendo liberto daquilo que você não pôde, através de tudo que você fez. A graça te limpa e te dá a verdadeira santidade, porque te muda por dentro. Todos os dias, olhe no espelho, todos os dias. Todos os dias, olhe no espelho, olhe para aquela pessoa projetada no espelho e diga, você é justa pela obediência dele, não pela sua própria obediência, mas pela obediência dele. Neste momento você, quantos crentes há aqui neste lugar? Levanta a mão, quantos crentes tem neste lugar? Aleluia, aleluia, isso diz que você foi justificado pela fé. Justo pela obediência dele. Você não pode se qualificar, por mais que você jejue, ore e faça o que você quiser. A sua justiça não passa de um trapo de imundície. Você faz essas coisas, mas não para marcar pontos. E agora eu sei que Deus vai me abençoar porque eu estou orando 2 horas por dia. Não, eu oro 2 horas por dia, mas não para me qualificar. Eu oro porque eu gosto da presença de Deus. E vou 2 e vou 3. Eu não leio a Bíblia para marcar pontos. Eu li meus 3 capítulos, agora Deus vai me abençoar. Não, isso é lei. Antes de abrir a minha Bíblia, eu sou qualificado pela obediência dele, para todas as bênçãos. Eu leio a minha Bíblia porque eu gosto, eu quero saber acerca dessa carta de amor que ele escreveu para mim, mas não para marcar pontos. Aleluia.
Aleluia! 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 Você é amada por Deus. Você é amado por Deus. Você é agradável aos olhos de Deus, porque você aceitou Cristo. Lá em Florianópolis, indo para o elevador, o pastor de vocês, Febrônio Rodrigues Neto, disse assim para mim: o irmão tem que ir em Chapecó para pregar para nós. Eu disse: pregar o quê? Não, por que esse convite? Diz: quero que você vá pregar para nós mais da pessoa de Jesus Cristo. E eu quis vir esses dias, mas não deu, ele não estava. Mas vai dar certo. Nós vamos marcar, eu vou vir, ficar um final de semana com vocês, se Deus permitir, orem por isso. E eu quero pregar sobre estas coisas e conversar muito com o pastor de vocês. Muito com ele, conversar muito com ele. Desde que eu preguei aquela mensagem lá na Argentina, a pessoa de Cristo, não sei se os irmãos lembram, Cristo, o tema principal, uma coisa assim. Ele disse: Wilmer, cavoca mais nesse ponto, porque tem coisa aí. Depois, em Santa Maria, esses tempos atrás, também preguei sobre a pessoa de Cristo. Nem cheguei no banco, ele levantou, apertou minha mão e começou a conversar comigo. Tem algo nisso. Tem algo aí. Amém? Ore para que dê certo. Amém? Para que o povo seja abençoado. Deus te abençoe em nome de Jesus.